Êxodo 23, versículo 19. Enquanto vocês abrem, eu quero agradecer pela oportunidade. Obrigado, pastora. Obrigado, pastor, que eu sei que o senhor vai escutar a live, que o senhor nunca perde uma. Deus abençoe a vida de vocês dois. Eu amo vocês. Então, tá bom? Agora vamos lá. Êxodo 23, versículo 19. A palavra de Deus fala o seguinte. Vamos ler todo mundo junto aqui, que a minha versão está um pouquinho diferente. Bora lá. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. É que essa segunda parte eu tinha cortado, mas está tudo lindo. Então paramos aqui. Traga o melhor dos primeiros frutos da sua terra, a casa do Senhor, o seu Deus. A gente está falando de primícias nesse mês, a gente está falando daquilo que é de melhor valor, e a gente tem que entender que o nosso Deus, ele é um Deus de valor e valores melhores que o nosso. O próprio Deus fez uma primícia para mim, para você, mesmo a gente não tendo pedido a Ele nada, Ele nos fez, que foi nos dar o Filho dele, que foi nos dar Jesus Cristo. E, acima disso tudo, Ele é um Deus de aliança. Então, para você que gosta de anotar, anote esse título de hoje, é Aliança, a senha dos céus. Nós vamos falar sobre qual é a senha que vai nos dar acesso para conectar com os céus. E essa senha se chama aliança. Porque, primeiramente, quando a gente fala aliança, pelo menos eu, toda vez que alguém falava comigo aliança, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era um objeto. Aliança. Mas a aliança objeto, ela só se chama aliança porque ela recebeu esse nome através de um significado, que é um elo, que é uma comunhão, que é algo que é gerado para ser uma bênção. E para ter uma vida abençoada por Deus, é preciso entender que essa senha que te dá acesso aos céus, a aliança, né, ela veio para ficar. Fala comigo, veio para ficar. Isso. Deus, desde o início, ele foi um Deus de aliança. A gente vai ver aqui alguns exemplos, mas antes de eu entrar nesse pequeno detalhe lá, né, todo legal, o significado em hebraico da palavra aliança, que é berit, que é um nome muito difícil, eu acho que eu não vou usar no meu dia a dia, mas repete comigo, berit. É aliança. Então, se você chegar assim na Grécia um dia, quiser achar que você é chique, você joga aliança no chão, berit. Pronto, falou hebreu, lindo, tá tudo certo, bora lá. Esse termo é usado na Bíblia para se referir ao pacto entre Deus e os homens. Então, esse pacto da aliança, em Berit, que tem um significado mais profundo, é sobre a aliança de Deus e os homens, originada do latim, que significa ligar-se a algo, ou no caso aqui seria ter união, harmonia com algo através das diferenças. Fala, diferenças. Isso, obrigado. Vamos lá. Deus é um Deus de aliança. Quem lembra de Gênesis 9? A gente viu a aliança de Deus com Noé. Exato. Eu vi até umas bocas mexendo. Noé. Todo mundo lembra da história, lembra do contexto. Deus prometeu, nunca mais vou acabar com o mundo com o dilúvio. Eu estou falando com minhas próprias palavras, tá? Essa foi a aliança de Deus com Noé. Salvou a família de Noé, povoaram a terra. Em Gênesis 12, a gente vê nosso Deus de aliança de novo com Abraão. E assim vai indo. Você vai lendo na Bíblia, você vai vendo muitas alianças. Mas a aliança dessa noite está em Êxodos. A gente vai ver a aliança de Deus com Moisés e o seu povo israelita. Vamos ver qual foi o acordo que Deus fechou com o povo dele. Amém? Mas deixa eu falar algo para você. Antes de Deus te entregar uma bênção, Ele vai te preparar para receber essa bênção. Não tem como eu presentear um carro por Noah se não estiver preparado para dirigir ele. E, né, tem idade, que ele é um bebê ainda, mas eu uso Noah para tudo, para quando ele ficar mais velho, gente, eu falava, olha lá a mensagem do seu pai, eu estava falando de você quando você era criança, ele vai ficar mó felizão, tenho certeza. Então, vamos lá, Êxodo capítulo 19, versículo 10 a 14, vamos ler a nossa Bíblia, vamos ler da palavra de Deus aqui um pouco. O Senhor disse a Moisés, vou esperar um pouquinho que estou escutando o barulhinho das folhas. Êxodo 19, versículo 10 ao 14. O Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã.
Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia. O Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites ao povo ao redor do monte e diga-lhe: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a trombeta de chifre de carneiro soar um toque longo é que eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte para encontrar-se com o povo, consagrou. E eles lavaram as suas vestes. Então, o Senhor prepara o seu povo para poder trazer a presença dele. E enquanto eu estava lendo isso, eu estava meio que imaginando aquela cena, tipo assim, eu me arrumando um dia num culto, já preparando a mensagem, falei assim, é isso, é mais ou menos isso aqui. Eu tenho que me consagrar, eu tenho que me arrumar para chegar perto de Jesus. Mas sabe que aquela definição que não adianta o que você faça? Você já chegou um dia para colocar, você tem aquele monte de roupa no closet, você veste um monte e fala assim, parece que nenhuma está dando certo. Eu não sei o que acontece. E minha esposa fala que tudo ele estava bom. Eu não entendo. Essa é mais ou menos a sensação que a gente sempre vai ter. Por mais que a gente está colocando uma veste nova, a gente tem que entender que somos pecadores. E toda vez que a gente chegar diante do Senhor Jesus, é para que Ele possa nos limpar por inteiro. Porém, eu e você temos a missão de obedecer e nos consagrar. Repete comigo. Obedecer e consagrar. Então, quando esse povo estava, mesmo sabendo que eles eram errôneos, eles escutaram qual foi o mandamento de Deus. Então, eles teve obediência. Moisés foi lá em cima, blá, 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 conversou com Deus, desceu e falou para o povo, olha, eu tenho uma mensagem para vocês. O Deus falou para que eu e você pudesse lavar nossas vestes e nos preparar, porque no terceiro dia a presença dele irá pairar sobre nós, irá vir sobre nós. A gente vai ver aqui no Monte Sinai a presença de Deus. Então, repete comigo, obediência gera preparação. Olha, um mandamento sobre a sua vida, igual Deus mandou sobre aquele povo, não é para te matar, é muito mais ao contrário, é para moldar você, é para cuidar de você. Deus não falou aquilo para Moisés, para avisar aquele povo, para que eles se sentissem desafiados para chegar na presença de Deus, mas para que eles se sentissem preparados para encontrar a glória de Deus. Quando Deus fala algo para nós, quando Deus fala um limite para eu e você viver no nosso estilo de vida, não faça isso, não peque, não vive dessa maneira. Ele não está falando isso para que você tenha medo dele, mas para que você esteja preparado para chegar perto dele. Porque se eu e você não tiver com a nossa vida consagrada em santidade, a glória de Deus pode nos matar. Vocês sabiam disso? Que no Antigo Testamento, a glória de Deus, quando eles entravam ali naqueles locais dos sacerdotes, se eles não tivessem purificado, consagrado, eles eram mortos, porque a presença de Deus é muito grande. Aí eu ouvi um cara falando até isso um dia desse atrás. As pessoas ficam pedindo, venha glória de Deus, venha de glória de Deus. Você está se consagrando? Porque se a glória dele vir muito forte, pode ser que você não vai aguentar. Pode ser que você cai duro. Né? Eu escutei alguém falando, cai morto. Então, Deus desce ao Monte Sinai, e a gente vai ver que em Êxodo 19, do versículo 16 ao 19, o quão poderoso, o quão forte é essa presença de Deus que desceu sobre o povo de Deus ali, daquele Monte Sinai, e como é devido, é necessário aquele povo estar preparado. Vamos lá? Versículo 16 ao 19. Vai falar o seguinte: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Isso se chama temor. A presença de Deus é tão grande que eles tremeram de medo. Continua a leitura. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele no meio do fogo.
Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Aqui a gente vê o tamanho que é a glória de Deus, o tão poderoso que é Deus, de pegar e mover tremer o monte. As pessoas ficaram com medo. Eu imagino que naquele momento ali é fácil ser obediente. E você sabe, eu e você, nós somos os filhos mais teimosinhos que existe. Sabe por quê? Quando está tudo certo e o Senhor manda a gente fazer algo, a gente tem a ousadia de fazer. Eu vou usar o Noah de novo. O Noah tem aquelas brincadeiras assim: Noah, não vai que você vai cair. Ele. Não. A gente é assim com Deus, sabia? Quando está tudo certo e a gente está olhando que estamos num local estável na nossa vida, andando, voando, e Deus te coloca um limite, igual falou com aquele povo, ó, cuidado, não encosta no monte, não chega perto, o homem nem animais sobreviverão. Está escrito na palavra isso. A gente tende a fazer quase igual a eles, né? Achar que tudo está ok. Mas quando as coisas estão ruins na nossa vida, e as coisas estão violentas, está tudo tremendo, e Deus fala, não encosta no monte, não faça isso. Aí é fácil obedecer, né? Quando a gente está vendo a coisa pegando fogo. É aquela questão, né? Ah, você ora muito? Ah, não tenho orado muito, não. As coisas estão ruins na vida da pessoa. Rapaz, eu estou orando todo dia. Enquanto não melhorar, não vou parar de orar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Deus está chamando filhos para ser obediente, não só por causa da situação, mas por causa de quem chamou para orar. Deus não quer que a gente ora só porque as coisas estão difíceis, mas Ele quer que ora porque a gente já entendeu que não existe dificuldade que é grande o suficiente para o nosso Deus. A nossa vida, o nosso estilo de vida tem que ser obediência, não por causa de medo, mas obediência por entendimento completo de quem Ele é. O nosso Deus é o Deus que vai falar com a voz dele e quem quiser escutar vai ser abençoado. Porque a ideia geral da primícias é isso. É que a gente possa ser abençoado com a primeira coisa. Primícias. Então, se Deus falou pela primeira vez e você não escutar, você que está perdendo a primícia de Deus. E não é Deus que está perdendo você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês são felizes ainda? Yes? Amém, amém. Que bom. É isso que Deus tenta mostrar para a gente no nosso dia a dia. E às vezes a gente não está pescando isso. Ele não precisa nada de nós. Porque ele não está carente de paternidade, ele não é carente de poder, ele tem todo o poder, ele é pai sobre todos, ele criou todas as coisas, ele fez que com tudo funcionasse. Quem precisa dele somos nós. Quem precisa orar para ele, orar a ele, somos nós. Ele não precisa ficar falando com voz alta. Eu vou usar o Rodrigo porque eu sei que ele não vai ficar bravo. Ô Rodrigo, vem aqui para o quarto orar. Não, é o contrário. Jesus, eu estou aqui, fala comigo. Eu estou com saudade. Eu quero escutar sua voz. Então vamos lá. Aqui a gente viu que a glória de Deus é grande, mas que Deus não deixou o seu povo morrer. Ele falou assim, olha, eu vou te mostrar uma maneira para que vocês fiquem preparados, para quando eu descer, vocês entenderem a quantidade do meu poder. E todos nós já vimos que Deus é poderoso, verdade? Amém? Porém, quando Deus veio ali, a gente vê esse capítulo 19 de Êxodo para você, que tem mais interesse de se aprofundar, leia ele que você vai entender 100% o que Deus estava falando ali para aquele povo, como aconteceu, porque quando você entra no capítulo 20, bem no começo dele, você começa a entender que é ali que é a aliança de Deus com Moisés, que ali ele começa a entregar os 10 mandamentos para Moisés, que é onde o povo teria que seguir algo para que eles pudessem chegar a um ponto onde eles seriam abençoados. Então, o nosso Deus em Êxodo 20, versículo 1 e 2, ele começa falando o seguinte: Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da casa da escravidão. E ele começa a falar os 10 mandamentos sobre o povo dele, a partir daquele momento. Então ali ele começa a fazer a aliança. A aliança de Deus, agora é onde entra a parada muito boa. Ela não é para que as pessoas sejam limitadas no que ela pode e não pode fazer.
A aliança de Deus comigo, com você, é para que através das coisas que Ele nos diz para fazer, para que a gente tenha uma vida boa, para que a gente, através daquilo ali, a gente tenha acesso a Ele. Então, as leis não é para a gente ser limitado, mas é para a gente ser abençoado através da santidade e obediência. Vamos lá. Vocês estão felizes ainda? Amém? Amém. Então, a aliança, ela é algo condicional. Repete comigo, condicional. As condições de uma aliança, ela vai definir se você está saudável com Deus ou não. Porque ela é dividida em duas partes. Por ela ser condicional, ela é dividida em duas partes. Depende da posição das duas partes. Vamos dar um exemplo meu e da minha esposa. A nossa aliança é condicional. A nossa vida, quando eu estava ali casando, que eu tinha muito mais cabelo, não tinha barba, era novinho, né? 5, 6 anos atrás. Quando eu falei assim, não, tá na morte, eu vou fazer de tudo por você. Ele é apaixonado, aquela aliança, aquela coisa linda. Dependia só de mim para o meu casamento funcionar? Não, dependia do sim dela também. Dependia da parte dela também. Dependia de mim dela, mas, gente, vai por mim. Preciso muito mais da minha parte, porque quem conhece a Steph sabe que a menina é uma bênção. Então, precisava muito mais do Léo fazer algo maravilhoso para que esse casamento fosse uma bênção. Então, se é algo de dois lados, e a gente tem uma aliança com o nosso Deus, e Deus não falha, a minha pergunta é, o que nós devemos fazer então? Se é algo que tem duas partes e Deus não falha, eu falho, minha esposa falha, todos nós falhamos, mas Deus não falha. Qual que é a nossa posição diante disso? Entregar o melhor que a gente tem. E às vezes o nosso máximo ainda não vai ser comparado ao mínimo de Deus. E é aí que a gente tem que ter muita humildade e amar o Senhor de todo o coração, para que dentro da aliança que a gente tem com Ele, a gente comece a obedecer não por medo, mas por amor. Porque o que faz uma aliança ser firme não é um medo da pessoa ficar com raiva de você, não é um medo de Deus ficar com raiva de você. O que faz com que a sua aliança fica forte com Deus é você entender que Ele te ama e você corresponder com algo que é forte, amor. Então, através do amor, eu sou obediente. Através do amor de Deus e meu amor por Ele, eu começo a andar em santidade. E o Senhor começa a revelar as coisas sobre a nossa vida. Então, estar debaixo de uma aliança é entender que é estar debaixo de um cuidado. Que a lei ela não serve para te colocar limite, mas para limitar as coisas que colocam limite ao seu acesso a Deus. Eu vou repetir isso de novo. As leis não servem para te colocar limite, não. Mas é para limitar as coisas que estão te limitando a acessar a Deus. Limitar os pecados que te afastam da face do nosso Criador. Limitar as coisas que fazem com que eu, Léo, fique distante de Deus. Em João 14, versículo 15, a gente vai ler o que João está escrevendo aqui, que fala o seguinte: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aqui a gente vê que é claro o que Jesus está falando. Se você me ama de verdade, então obedecer os mandamentos não vai ser difícil para você. Jesus falou isso e quando ele fala isso, ele quer dizer algo. Ele quer falar assim, por me amar, você não vai deixar que seja limitado o seu acesso a mim. Vamos fazer uma comparação muito rápida aqui? Levanta a mão se você sabe o que é Wi-Fi. Se alguém não levantar a mão, talvez eu vou ficar um pouquinho chateado. Vocês estão felizes ainda? Amém? Glória a Deus. Então, bora lá. Quando eu chego na casa de alguém que eu não conheço, ou que é a primeira vez que eu estou indo lá, e minha internet da minha casa está muito ruim, porque a pessoa mora num lugar bem mais distante, né? Onde a internet não é boa, a primeira coisa que a gente fala é: qual é a senha do Wi-Fi? Você pode me passar a senha do seu Wi-Fi? Aí a pessoa fala: eu posso. Com certeza, eu posso te passar assim a senha do Wi-Fi. Aí você vai lá e pega, coloca a senha e começa a ter acesso. O dono da internet vem e te passa a senha para você ter acesso. Deus, agora vamos voltar aqui, ó. Deus no Antigo Testamento, imagina se ele tivesse Wi-Fi, que loucura que seria, né? Ele chegou e falou assim, aqui, deixa eu entregar uma senha para vocês. Senha, aliança. Pronto, entrou. Sabe o que eles começaram a receber? Benefício dos céus.
Quando eles entram naquela rede onde tudo poderia ser entregue a eles, e eles entendem que a senha está na aliança e na obediência dentro dela, eles começam a ser abençoados. Eles começam a entender que muitas coisas acontecem na vida deles. Então, não se limita porque decidiu ser desobediente diante das leis que a vida traz sobre você. Olha, a obediência ela é um fruto que tem que ser entregue como primícias a Deus para que sejamos abençoados por Ele. Então, tudo que a gente tem de melhor, a gente entrega a Deus, porque a gente entende que não seria suficiente eu entregar qualquer coisa para Ele, porque Ele merece do melhor. E a verdade é que Deus abençoa muitas pessoas que obedecem a Ele. Eu vou repetir de novo, Deus abençoa muito as pessoas que obedecem a Ele. Porque é muito mais... Pode reparar que toda vez que você fica magoado por algo, a maioria das vezes é porque você não obedeceu da forma que Deus queria que fosse. Quando você cai em alguma coisa, ou quando você percebe que alguma trilha da sua vida não deu muito certo, pode ter certeza que tem um pedacinho daquela ídola ali que não vem de Deus. Quando você deixa de receber algo, você pode ter certeza que quando você para perceber, às vezes nem era vontade de Deus aquilo na sua vida. Então a obediência, ela é algo grande, é uma ferramenta enorme para mim e você que somos cristãos. E é difícil entender isso. Mas quando eu era criança, vamos voltar lá naquela conversa de criança de novo, eu entendia muito bem essa parada. Se eu tivesse obediência com a minha mãe, eu ia jogar Play 2, não sei se vocês lembram que é isso, PlayStation 2. Então, quando a gente tem obediência, e o mesmo jeito é o Pai conosco. Se a gente é obediente às coisas que Ele fala com a gente é beneficiado por Ele. A gente consegue entender que a bondade dele é sobre nós porque somos obedientes. E quando ele falar não, a gente vai ser mais obediente ainda em respirar e falar obrigado, Pai, porque eu sei que sua vontade é maior sobre minha vida do que o que eu quero. Então, nem sempre vai ser sobre o que a gente quer, mas o que a gente precisa. Tem muita coisa que a gente quer na nossa vida que às vezes Deus está olhando e fala assim, não é disso que você precisa. Eu tenho planos para você. Eu te vejo e eu sei aonde na sua vida você precisa ser movido. Eu sei na sua casa quais são as coisas que eu preciso organizar. Não venha me pedir o que você quer, mas comece a orar a mim perguntando o que eu preciso. O que eu preciso? Êxodo 23, versículo 14 ao 19, a gente vai ler aqui, que a gente vê, né, que quem obedece, ele é abençoado. Vai falar o seguinte: 3 vezes por ano você me celebrará uma festa. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês você saiu do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebre, aqui já é a segunda festa que Deus está falando para celebrar. Celebre a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Agora a terceira celebração. Celebre a festa da safra, quando no final do ano você armazenar as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Não me ofereça o sangue de um sacrifício misturado com algo fermentado. A gordura das ofertas das minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da sua terra, à casa do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Então a gente vê aqui que são 3 vezes ao ano que eles celebravam, ou seja, eles adoravam a Deus através das suas maiores ofertas. Quantas vezes eu e você tem ofertado ou adorado o Senhor? Pelo menos 3 vezes das suas maiores ofertas. Eu, sinceramente, lembro muito melhor só da minha grande oferta do final do ano, da virada, quando a gente está tão feliz. Vamos fazer
A oferta da virada do ano. E aqui Deus está falando para aquele povo do Antigo Testamento. É 3 vezes que vocês vão fazer e dos seus melhores. Vocês vão me entregar o melhor. Então quem serve o Senhor entende que o mínimo pode ser entregue, mas o melhor é o que devia ser ofertado. E quando a gente lê, e vai por mim, quando eu li essa frase, não cozinha o cabrito no leite da própria mãe, bugou a minha mente. Eu fiquei pensando aqui, eu falei assim, leite cozinha? Tipo, eu sei que eu sou ruim na cozinha, Stephanie, tadinha, se ela não cozinhar, ela não come quase nada lá em casa. Mas como é que eu vou cozinhar o cabrito no leite da própria mãe? E eu falei assim, não, isso que é heresia, tem algo errado. Eu vou pesquisar. Ainda bem que a internet e os livros mostram tudo. E aí eu fui pesquisando e eu falei assim, não tem lógica isso aqui. Só que o que queria dizer o texto, é por isso que eu falo, irmãos, não falta o estudo de terça-feira. Se você é igual eu, um pouquinho leigo, às vezes precisa de estar sempre perto da presença de Deus para você aprender, participe do nosso estudo de terça-feira, vamos crescer, vamos, estar ali escutando a palavra de Deus e cada vez mais ficando fortificado através dela, para a gente entender uma situação dessa. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Isso era um costume pagão. Isso era algo de um povo que eles não serviam a Deus. O que Deus está falando aqui? Celebra 3 vezes, me adora 3 vezes, passe esse tempo comigo. Ei, você é homem, você 3 vezes você vai estar na minha presença, mas por favor, porque ele não vai falar pelo amor de Deus, porque ele é Deus, né? Mas por favor, não vai fazer coisas pagãs. É isso que é o resumo dessa frase que eu não entendi, que ficou macucando na minha cabeça. Não vai fazer as coisas que você fazia na sua outra vida. Você vem aqui no culto no domingo, adora o Senhor, mas pelo amor de Deus, não volta a fazer as bagunças durante a semana. Você vem aqui, recebe de Jesus, segunda-feira você está vivo, queimando, escutando o seu louvor. Na terça-feira você já começa a escutar aquelas músicas mais devagarzinha, e quando você vai ver, na terça-feira você está escutando já Arde Outra Vez do Thales Roberto, você está me sentindo meio que caindo assim, e na quinta-feira está na música mundana. Não pode. O Senhor está falando assim, venha, celebre, me adora e não volte aos erros. Ele quer que eu e você viva uma vida contínua na presença dEle. Deus preparou o povo e Deus tem nos preparado. Amém? Deus tem preparado nós, todo domingo, toda vez que a gente escuta, toda vez que a gente ora, o Senhor tem nos preparado através da Bíblia dele, não tem como a gente negar isso. Então Deus vem, prepara o seu povo, faz uma aliança, e Deus tem uma aliança com você e comigo. Deus tem uma aliança porque Deus mandou o Filho dele para que eu e você pudesse ter acesso. Então a aliança de Deus é verdadeira e depende da nossa parte. O que nós temos feito na nossa parte, na harmonia? Porque Deus é justo, fiel, Ele nunca vai errar. E nós? O que nós temos oferecido? Qual tem sido a minha e a sua primícia para Deus? E aí a gente vê que além disso tudo, no final ainda fala assim, não vamos fazer coisas que seriam pagãs. Resumindo, não vamos voltar para o erro, sendo que eu estou sendo glorificado aqui. Sabe, o que essas leis ela nos revela? O que as leis de Deus, ou melhor, sabe o que as vontades do Pai sobre a sua vida faz com que a gente comece a trilhar? Santidade. Começa a manifestar dentro de mim e você obediência. Isso tudo são frutos. Quando a gente pega em Gálatas e lê sobre os frutos do Espírito Santo, quem é que tem aqueles frutos ali de mansidão, amabilidade, amor, de domínio próprio? Eu acho que todo mundo lembra desse, porque é o fruto mais desejado. Quando a gente pega aqueles frutos ali e entende que a gente tem ele, a gente não tem ele porque a gente é bonzinho, mas porque o Espírito Santo sobre nós é a lei de Deus. É o que vem nos colocar limite. Sabe quando você está fazendo algo errado e aquela vozinha fala assim, isso não está certo. Você, eu sei que não está certo, mas... não é possível que isso acontece comigo, Vamos ser sinceros, não é possível só eu que o Espírito Santo fala comigo, isso está errado. Eu tenho certeza que o Espírito Santo fala isso com todos nós. Ei, às vezes o Espírito Santo fala comigo e com você, mas porque nosso ego é tão grande, a gente não percebe que o nosso ego é o maior motivo para que a gente coloque a senha errada quando a gente tenta entrar na internet dos céus.
O nosso ego tem sido o maior motivo. Eu sei a senha, erro, erro, erro. Sabe o que acontece quando você coloca a senha um monte de vezes errado? Eles te mandam um e-mail para você ir lá no e-mail e tentar recuperar a senha. Sabe o que Deus está falando comigo, com você? Quando eu mando o meu Espírito Santo, é porque você está tentando fazer tanta coisa errada que eu tenho que te mandar o meu Espírito Santo para que você possa ter acesso de novo comigo. Vocês estão felizes? É isso, o Espírito Santo de Deus está sobre mim e você, porque o Senhor falou assim, eu tenho uma aliança com o meu povo, então eu vou mandar minha primícia, vai Jesus, desce na terra, meu primeiro filho, meu único filho, desce na terra e morre para aquele povo, e Senhor Jesus agora, constantemente assim, eu estou falando com minhas próprias palavras aqui, eu imagino Jesus, a oferta viva, meu Deus, vocês têm noção do que é isso? Jesus o tempo todo do lado de Deus falando, aqui Senhor, aqui meu Pai, aquele pecador lá embaixo, sim, eu morri por ele também, aquela pecadora que errou ontem, que errou antes de vir para o culto, eu morri por aquela pessoa também. E aí o Espírito de Deus que está sobre nós, porque Jesus foi, mas aí deixou uma parte dele, está falando com a gente no nosso coração, ei, eu estou com saudade de estar pertinho de você, eu quero tanto ter uma comunhão com você, porque quando eu e você tem comunhão com o Espírito Santo, a nossa aliança é garantida com o Senhor Deus. Existe uma necessidade de manifestação do Espírito Santo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está assim, coçando de trazer um avivamento sobre Delaware, sobre Salisbury. Mas o avivamento não vem enquanto a aliança não está sendo bem executada. Deus é fiel e Ele não vai falhar. E nossa parte, o que estamos fazendo? Quais são nossas primícias que estamos entregando? Eu honro e falo que eu amo meus pastores, não é para bajular, mas porque eu vejo as primícias. Eu honro minha família, minha esposa, meu filho, minha casa, porque eu vejo o que acontece. Aí você tem que se perguntar dentro de você mesmo, o que eu e você tem entregado para o Senhor Jesus para fazer com que a nossa aliança seja firme? O que temos feito para fazer com que nossos filhos crescessem na presença de Deus? O que nós temos feito como os filhos para que nossos pais perseverem na caminhada? E o louvor já pode estar vindo aqui. O povo de Deus, ele foi abençoado por resultado de obediência e adoração. Repete comigo de novo, obediência e adoração. Porque eles estavam entregando as suas primícias. As leis de Deus davam acesso a ele, pois agradava ver a postura do seu povo. A postura do povo fazia com que Deus se alegrasse. Só que agora vamos lá. Só que agora Jesus, com sua graça, Ele veio para nos salvar. E você sabe o que aconteceu? A senha ainda é aliança. Só que a senha agora ficou de acesso dos céus. Ela ficou atualizada. Porque não é dependendo mais do que eu e você faz. Porque não tem nada que eu e você fazer que vai se comparar com a graça de Jesus. Porque a verdade é o seguinte, se você for discutir com uma pessoa que prega sobre a hipergraça, vai ser difícil, porque a graça realmente é grande. E eu e você realmente tem que ser bom. Eu e você realmente tem que andar num caminho bom. Mas eu só estou falando isso para você entender que não existe o pecado que eu e você fez que Jesus não é capaz de perdoar. Não existe o erro que eu e você fez que Jesus do lado de Deus agora não está falando. Sim, eu também errei, eu também morri para aquele erro. Eu também me sacrifiquei para aquele erro. Porque olha o que acontece, Jesus pegou a senha e falou assim, a aliança é algo muito bom, mas eles são muito falhos. E se eu não vier com graça sobre eles, eles não vão conseguir. Então você sabe qual que é o seu acesso direto para os céus? Mudou, a aliança faz parte, sim, amém? A aliança faz parte. Senha atualizada, sua senha é Jesus. E pronto, acabou. Porque quando eu e você começa a olhar só para a aliança, não é suficiente, porque Deus é fiel e a gente não tem como entregar tudo. Mas quando você entra nos céus com a senha atualizada e fala assim, o que você tem para oferecer? Eu tenho meu filho Noah, porque eu criei ele, eu fiz tudo de bom. Eu tenho o time de louvor que a gente sofreu todo domingo cantando, ficando rouca, a Gabi tá passando mal, Deus louva a vida dela.
Mas semana que vem ela está de volta. Resumindo, não vai ter nada que eu e você vai chegar lá que vai agradar a Deus, de menos a nossa senha atualizada. O que você teve lá na terra? Eu andei com Jesus. Aí Jesus vai estar falando assim: esse aí, esse andou comigo. Esse aí pode entrar. Esse aí vai ter acesso nos céus. João 14:6. Vocês podem ficar de pé. Eu gostaria de ler esse versículo com todo mundo em pé, antes da gente terminar aqui essa noite. Em João 14, versículo 16, vai falar o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou ninguém vai ao Pai. Ele falou ninguém vem ao Pai. Sabe por quê? Jesus está com o Pai. Ele está no Pai. Ele é o Pai. Não existe outra senha que nosso ego vai bater ali para poder tentar entrar no céu que vai dar certo, de menos se a gente não for pelo sangue de Jesus. E nessa noite eu quero convidar para que eu e você pudesse estar orando, porque a senha ainda continua sendo Jesus, e ela vai ser por eternidade. Mas a pergunta é: se estamos falando de primícia, e primícia é algo que tem muito valor, qual que é a nossa primícia que a gente tem para oferecer hoje? Eu não tenho nada mais do que só estar na presença de Jesus. Eu vou chegar lá de mão vazia, o bolso vazio, porque eu não quero chegar lá para entregar nada. Lembra o pastor falando? Não é sobre eu e você levar o pão de salame, mas é nós buscar de Deus. Não tem pão com salame e mortadela, chama o que você quiser, que vai chegar na presença de Deus. Jesus vai falar assim: delicioso, eu não comi isso quando eu estava aí há 2000 anos atrás. Ele vai virar e falar assim: não, aqui esse pão não, toma o meu. Quando eu e você vai para a presença de Jesus, quando a gente tem uma oportunidade de orar igual a gente vai ter agora, a gente vai com o coração assim aberto, porque a gente está indo para encher de algo que vai nos sustentar. Vai nos sustentar. Feche os seus olhos. Deixa eu orar. Vamos orar juntos aqui. Eu quero orar, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo nesse momento, ele quer falar algo sobre o seu coração. Existe algo da parte de Deus para ser entregue sobre cada coração nessa noite. E não existe palavras que eu poderia falar nesse microfone que vai descrever o tamanho do amor de primícia de Deus sobre a sua vida. Jesus nos amou primeiro, como fala em João. E é por esse amor que eu e você consegue amar de volta. Então, com os olhos fechados, deixa eu orar por você. Jesus Cristo, nesse momento, eu quero pedir para que o Senhor venha com o teu Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa que está me escutando nesse momento. Independente do local que essa pessoa está, dependente do que essa pessoa está pensando, fazendo nesse momento, Jesus, vem até o coração dessa pessoa. Entra, preencha esse local, preencha essa alma com a sua presença. Senhor Jesus, já está garantido, só nos falta digitar a senha. E nesse momento o Espírito Santo está digitando na nossa vida que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, e que a graça de Jesus está sobre nós. E os nossos pecados, existem pecados que a gente nunca achou que ia ser perdoado, que Jesus está nos confirmando no nosso coração. Eu te perdoo, meu filho. Se perdoe. Oh Jesus, muito obrigado. Enquanto Jesus está, porque na palavra está falando aqui, ninguém vem ao Pai, porque Jesus já está com o Pai. Enquanto Jesus está com a presença do Pai, a gente está orando aqui agora, em nome de Jesus eu declaro isso. Senhor, começa a retirar
Purifica nossos corações e comece a tirar tudo aquilo que nos afasta do acesso aos céus, que nos afasta de ti, Jesus. Retira da nossa alma, retira do nosso dia a dia, retira do nosso meio tudo aquilo que nos afasta de ti, Jesus. E eu te peço, Jesus Cristo, venha o teu Espírito Santo sobre nós mais uma vez. E com seus olhos fechados, enquanto o louvor estiver adorando, cada um assim no seu lugar mesmo, seus olhos fechados, o louvor vai estar adorando. Eu quero pedir para que você possa estar intercedendo para você mesmo. Comece a orar sobre sua vida. Olha para dentro do seu coração, tira esse 30 segundos e começa a conversar com Jesus. Enquanto eu estava indo no banheiro, correndo ali antes de eu vir para cá, e indo com seus olhos fechados, não se disperse. Eu estava indo para lá e o Senhor Jesus me lembrou algo. Eu até lutei para falar isso. Eu falei isso com o Jerry. O Jerry falou assim: você deve falar isso para as pessoas. Eu estava correndo para ir para o banheiro e Jesus me lembrou de quando eu escutei a voz dele pela primeira vez. E foi para mim ir num culto, porque alguém tinha me chamado. Eu falei assim: eu não vou no culto. Mas eu fui, recebi Jesus e hoje estou aqui. E algo tocou no meu coração falando: às vezes alguém vai no culto só por causa que entendeu que é para ir, mas nem queria estar lá. Mas a minha presença, se estiver ali, e ela estar aqui, ela é capaz de mudar a história. Porque um menino que entrou na igreja sem rumo e sem direção, depois de 6 anos poder estar falando aqui que o amor de Jesus é suficiente para te tirar de qualquer buraco. O amor tem que ser muito grande. E ele é muito grande. Então com seus olhos fechados enquanto estiver adorando, ore ao Senhor. Vou te dar 30 segundos para você orar.